alcance consciente do céu. Desde que o homem se tornou mais consciente, como que desligando-se da faixa animal ainda com fortes reações instintivas, se vai envolvendo em grupos e pequenas comunidades, consigo carregando o próprio impulso da vida. A sua caminhada envolve a própria história da vida, que foi o resultado do arregimentado material que se foi tornando cada vez mais complexo pelo direcionamento espiritual propiciador de autêntica cooperação dos campos celulares em órgãos e sistemas. Assim participamos do universo que não mais se traduz como uma máquina, porém como um grande pensamento. Jamie Chan, cuja matéria principal é o espírito, Arthur Eddington, com elaborações de todos os matizes, o que fez Stephen Hawking dizer: se encontrarmos a resposta sobre o universo, nos acercamos cada vez mais das razões divinas. Na busca das causas sobre a formação do nosso conhecido universo, a grande maioria dos estudiosos e pesquisadores aceita a teoria bem organizada por Gamow em 1970, denominada Big Bang, informando que, a partir de determinado ponto, houve a grande expansão energética, cuja idade foi avaliada em 13,5 bilhões de anos. Alguns autores referem 15 bilhões de anos, pelos ajustados registros do chamado ruído de fundo, consequência do evento. No primeiro trilionésimo de segundo, houve a formação do denominado plasma quântico. E nos primeiros segundos, a formação do chamado nucleossíntese das partículas. Somente o átomo, com suas 12 partículas básicas, ao lado daquelas de relacionamento, se afirmaram 300.000 anos após. Com 1 bilhão de anos, houve o início de formação das protogaláxias. Cujo desfile vem afirmando com imenso dinamismo as constelações com suas estrelas e planetas ao lado das suas variadas e conhecidas civilizações. Em nosso planeta, podemos avaliar esse impulso evolutivo desde a formação dos minerais até a faixa hominal. Nos minerais, o grande atributo formativo se mostra nas forças de atração e coesão, produzindo intensas variações refletidas nos organizados sistemas cristalográficos, a nos dizer da existência de uma força condutora e direcionadora, que com suas aquisições experienciais possa projetar-se em novo patamar. Levando a carga adquirida por maturação, despertando no reino vegetal.
Neste reino, novas aquisições serão colhidas, representadas pela irritabilidade celular e a grande conquista da fotossíntese, que vai possibilitando a formação do ANP, ácido nucleico e peptídeos. Seguindo-se por evolução e aperfeiçoamento, o ARN, ácido ribonucleico, e o ADN, ácido desoxirribonucleico, a fim de compor a usina celular. Avançando o processo evolutivo sob comando espiritual, todas as aquisições adquiridas nos reinos mineral e vegetal, ampliando os conteúdos do princípio espiritual, concorrerão na formação do reino animal, que além de múltiplas expressões mostrará o sustento próprio com seus equilibradores orgânicos e as aquisições de uma tela específica de manifestação dos efeitos espirituais, a zona cerebral. A princípio, essa zona cerebral primária mostrará condições de manifestações exclusivamente instintivas, conhecida como encéfalo reptiliano. Pelo processo evolutivo, com seus precisos impulsos em certos animais, aparecerão ainda de modo sombrio os comportamentos emocionais. Com reduzido campo da memória, refletindo naquilo que se denominou encéfalo paleomamífero. Mais tarde, o aperfeiçoamento constante mostrará na espécie hominal com o despertar do processo de conscientização. O neocórtex, com as funções cognitivas cada vez mais aperfeiçoadas e nobres. Ampliando as razões que se expressam preponderantemente nos hemisférios cerebrais. Onde o esquerdo está ligado à análise, enquanto que o hemisfério direito, sempre em correlação com o esquerdo, mostra-se em posição sintética de expressões de totalidade. Assim, o hemisfério esquerdo mostra um pensamento linear, com percepção fragmentária, de raciocínio lógico e analítico, crítico e com acentuado grau de objetividade. Enquanto o direito possui percepção global, com pensamento imaginário não analítico, com significativa subjetividade, sendo por excelência criativo. É nesse patamar do hemisfério cerebral direito que se deslizam os processos intuitivos. Nesta posição, a organização luminal estará constituída em sua plenitude, com as regiões inconsciente e consciente. A primeira zona inconsciente, constituída de várias dimensões específicas. Transcendendo a dimensão física da zona consciente, de onde fazem parte o espírito e o perispírito. Esta última, ou zona intermediária, faz as adaptações necessárias entre o espiritual e o físico. A fim de que as manifestações conscientes sejam o resultado dos impulsos e direcionamento da zona espiritual.
Com os múltiplos e variados mecanismos coligados ao avanço evolutivo, foram definidos os diversos períodos dentro dos 4,5 bilhões de anos de existência do nosso planeta. Inicialmente, o período pré-biótico, sem qualquer existência de vida, tal qual entendemos, onde as modificações telúricas se passaram aproximadamente dentro de 1 bilhão de anos. Quando se inicia a vida no infinitamente pequeno, o período considerado é o microcosmo. Onde foram gastos 2 bilhões de anos, como que preparando o terreno para as estruturas mais amplas e complexas do terceiro período, o macrocosmo. Onde 1,5 bilhão de anos desfilaram no aperfeiçoamento das espécies, culminando uma família hominal. Onde a tela física das manifestações espirituais, o cérebro, pudesse externar as mais aperfeiçoadas manifestações cognitivas sob a égide do amor. A comunidade humana, no início de seu desenvolvimento, mostra a evolução através das variações das línguas, naturalmente acompanhadas dos diversos alfabetos. Assim, as línguas vão evoluindo, passando dos gritos de alarme, das inflexões vocais, às pobres línguas monossilábicas que, por sua vez, se vão envolvendo nos vocábulos móveis das chamadas línguas flexíveis, alcançando as analíticas cujas palavras definem ideias. Tudo faz crer que um dia alcançaremos uma língua universal que concorrerá naturalmente no inevitável processo de unificação da humanidade. Ao lado disso, os alfabetos, com suas variações que poderemos resumir naqueles cujas letras representam sons, no silábico, onde cada letra representa uma sílaba, como o chinês, e o logográfico, cujos sinais representam ideias. Tal acontece com o japonês antigo. Nesse desenvolvimento evolutivo, podemos conotar dois pilares básicos, o tangencial e o radial. O primeiro bem percebido e avaliado por Charles Darwin, onde houve forte demarcação de sobrevivência do mais apto, como processo seletivo, que realmente existe e encontra-se bem registrado na natureza. Também se avalia com expressivos dados científicos que o mecanismo evolutivo avança principalmente por um processo de simbiose librando-se em cooperação das respectivas estruturas tissulares. O segundo patamar, constituído pelo processo radial, bem notificado por muitos pesquisadores, inclusive Teilhard de Chardin, apesar de não termos ainda a possibilidade de conhecer a
continuidade de tal processo. Traduzido pelo impulso espiritual com seus reflexos periféricos, fornecendo orientações e limites adequados. Isto nos leva a adotar tal condição por sabermos da precisão que o processo evolutivo nos mostra. Convidando-nos pela lógica dos fatos a admiti-lo como orientador básico do processo pelos desdobramentos criativos de vida. Devemos ainda considerar tais energias espirituais dentro dos mecanismos da sexualidade e das renovações reencarnatórias. Além do mais, tais desdobramentos evolutivos, fazendo parte diante dos fatores sociais com seus impulsos, vislumbram unificação. Dentro desses patamares desfilaram as civilizações através dos séculos, deixando marcas expressivas no contexto da vida. Os egípcios, como toda a sua expressiva civilização, possuíram seus pensadores e grupos mais adiantados na comunidade. Válidos conceitos filosóficos religiosos em que podemos salientar Hermes Trismegisto com as afirmativas da tabela Esmeralda. Na Índia, os Vedas, com seus acertados conceitos atados a Ayurveda, que a física quântica vem verificando e compreendendo suas aplicações nos distúrbios psicossomáticos. Como também os Upanishads e suas práticas coerentes e sabias sem as posteriores modificações do populacho místico, a capta constante de milagres. Na Pérsia, 1 milênio antes de Cristo, Zoroastro, do maiodeísmo, já mostrava os valores da reencarnação na vida humana como um método necessário das aquisições espirituais. A China milenar, com Lao Tse e Confúcio, já acentuava os preciosos valores para a conduta da vida humana. Nesta época, a grande figura do Buda iluminado dignifica os conhecimentos para a busca da felicidade da espécie hominal com práticas baseadas no amor. Podemos dizer que o conteúdo budista influenciou de modo benéfico ao lado da filosofia grega, principalmente com o racionalismo platônico, as condições que podem ser traduzidas como o grande preparo de ideias na instalação do cristianismo com seu valoroso código. Do desfile das civilizações através dos séculos que se foram sucedendo após a instalação do cristianismo, registra-se a noite psíquica da Idade Média, que lentamente se foi ofuscando com as luzes das ideias filosóficas surgidas a partir do século XVIII, com Descartes e seu raciocínio pré-analítico,
Com Spinoza, defensor da substância única do universo, e como que fundando o monismo, hoje bem aceito e bem enquadrado pela física quântica, física dos eventos. Os filósofos que se foram sucedendo sedimentaram ideias que foram concorrendo para as pesquisas científicas. Quando salientamos Leibniz, com as mônadas, a harmonia pré-estabelecida do universo, Rousseau, com a filosofia da moral, Kant, com a certeza intelectual e intuitiva do psiquismo humano, além de muitos outros. Com o avanço científico proporcionado pelas descobertas do final do século XIX e início do século XX, a psicologia se foi mostrando e passando pelos diversos degraus de sua própria evolução. Da escola denominada de psicologia do comportamento, surge a psicanálise freudiana, que pelas suas equações e múltiplos pensamentos foi alcançando maiores expressões na denominada psicologia humanista. A desaguar na atualidade na denominada psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, graças a pesquisas e observações, vem alcançando os mais amplos horizontes sobre os componentes do psiquismo humano, tendo Jung como seu mais expressivo pioneiro. Na atualidade, seu desenvolvimento deve-se em grande parte às informações de Joana de Ângelis Espírito, por suas primorosas publicações psicografadas por Divaldo Franco. Todo esse passeio humano através dos séculos, caldeado e experienciado no processo reencarnatório, com sua informativa da imortalidade, visa alcançar o centro da vida, o self, zona central do inconsciente ou zona espiritual. E por não termos ainda condições de atingi-lo com os nossos processos, demos a denominação de inconsciente puro. Cremos que esta zona, como tela irradiadora de comando da organização humana, nos aguarda quando nosso estado perceptivo consciente, ainda periférico, por lá pudesse mostrar. Após trajeto consciente, nas múltiplas camadas dimensionais que possuímos em nossa estruturação psíquica. Isto quer dizer que nossa condição consciência ainda se encontra na dimensão física. Entretanto, após as necessárias e múltiplas experiências, somente adquiridas nos processos renovadores das reencarnações,
iremos nos deslocando conscientemente pelos diversos campos espirituais, pelo espírito inconsciente atual, inconsciente passado, até alcançarmos o inconsciente puro, o Self, o centro de comando da vida que nos libertaria das envolventes formas conhecidas da evolução da espécie humana. Dessa forma, como entidades mais evoluídas, seremos submetidos a novos e desconhecidos métodos evolutivos com mais iluminação e felicidade. Todas as conquistas que as civilizações têm proporcionado são elementos externos a serem absorvidos dentro das possibilidades de cada ser, envolvidos em condições experienciais pessoais. Daí, pela metodologia transpessoal, ao mergulhar no oceano espiritual de cada ser, buscando sérias e equilibradas experiências de toda a ordem, as realizações positivas envolvidas nos véus do amor representam os atentos nutridores dos impulsos evolutivos da natureza humana. O que vale dizer, somente com as equações do autêntico amor alcançaremos os sadios degraus da imortalidade. Com isso, podemos perceber a jornada humana caldeada nos séculos. Onde observamos a formação do homem devocional a expensas da filosofia helênica, como cidadão afetado pela civilização romana. Assim, podemos traduzir a Idade Média como demarcadora do místico submisso. O século do Iluminismo, ao lado do gentilhomem inserido nesta fase, concorreu na formação do homem psicológico, das análises científicas. Fase esta que caminha para o esgotamento pelo aparecimento do novo homem que divisa os parâmetros criativos, onde a instalação do método intuitivo representa um novo pilar da formação evolutiva humana. Tudo isso nos mostra as tonalidades evolutivas da espécie humanal, iniciando-se como um ser biológico, buscando ser social, que necessita de sedimentação das aquisições positivas, para alcançar a plenitude do ser moral, fazem que, em parte, nos encontramos. É neste constante desfile evolutivo que alcançaremos a posição espiritual. Pelo visto, do egocentrismo, avançamos para a fase sociocentrista, a fim de nos credenciarmos a uma posição mais ampla, num autêntico holismo a representar uma posição de universalidade. Todas essas escalas, bem claro que acompanharão
as formas de governo. E que observamos que de um Estado monocrático avançamos para o democrático e que, após aperfeiçoamentos, alcançaremos a posição cosmocrática, na qual o governo será o resultado do equilibrado pensamento de seus membros. Assim, a busca do Self representa um grande e expressivo mergulho no campo espiritual, como consciente conhecimento e respectivas vivências das escalas dimensionais que possuímos. Estas podem representar a existência de patamares vários a se expressarem nos degraus evolutivos que alcançaremos. À medida que as experiências e vivências sejam conquistadas pelos nossos méritos e construções de toda a ordem perante o mecanismo reencarnatório. Embora tais condições não representem o final da caminhada evolutiva, mas uma estação dos valores positivos de uma jornada, porquanto estaremos sempre buscando novos horizontes. Desse modo, o alcance do Self é a busca do Deus interno, em nossa natureza íntima, como se fora específico campo vibratório, onde a ressonância divina possa demarcar e abastecer nosso ser de desconhecida felicidade. Jorge André dos Santos. Presença Espírita, 2007, maio-junho.